Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre controle interno. Controle interno, o próprio nome já diz, já sugere o que nós vamos estudar, não é? Controle interno, então quer dizer, é o controle dentro das instituições públicas, entendem isso? O controle dentro das instituições públicas. Então, fica fácil da gente pensar, né, na nossa temática, controle interno. Vamos ver o que é isso? Olha só, pessoal, tanto que isso é importante e é sério. O sistema de controle interno é uma atribuição fundamental imposta pela Constituição Federal de 88, pessoal. A Constituição Federal impõe à administração pública que, no âmbito da esfera municipal, estadual, federal, tem que existir o controle interno. Então, isso é uma atribuição para a gestão pública que a Constituição Federal impôs. Então, quer dizer, eu como gestora pública, eu não vou pensar duas vezes para ter o meu controle interno lá no município. Então, eu vou pensar isso. Eu tenho que ter. Por quê? Porque é obrigação de acordo com a Constituição Federal. Então, o controle interno representa um conjunto de procedimentos e métodos que visa salvaguardar o patrimônio público, produzir informações confiáveis e auxiliar os gestores na concepção dos objetivos da entidade, ou da organização, ou na gestão dessa pessoa, né? Então, esse controle interno, pessoal, ele vem, de fato, com a finalidade de salvaguardar essa gestão desse agente público. Então, quer dizer, tudo que o controle interno puder fazer para verificar todas as ações da gestão, o controle interno vai fazer. Para quê? Para que realmente seja uma gestão eficiente, livre de erros, livre de outras coisas que não são necessárias, né, dentro da gestão daquele agente público. Então, o controle interno, pessoal, a definição dele está lá no artigo 70 da Constituição Federal, onde estabelece que a fiscalização contábil, que nós já vimos lá na aula passada, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, será exercido pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, quer dizer, todo poder tem que ter, necessariamente, tem que ter esse controle interno. Então, no âmbito da questão financeira, contábil, orçamentária, operacional, tudo vai ser obrigação desse controle interno verificar, desse controle interno fiscalizar. Fiscalizar, pessoal, ao contrário da auditoria, que não tem auditoria governamental, que não tem a prerrogativa de só de fiscalizar, o controle interno tem. Então, é necessário que, nesse momento, nós saibamos fazer a diferença do controle interno para a auditoria interna, tá bem? A abrangência desse controle interno inclui procedimentos, métodos e rotinas que visam proteger o patrimônio e produzir informações confiáveis para auxiliar a gestão. Então, quer dizer, esse controle interno, ele vai ser feito através também de regimentos, de normas, de legislação, e tudo isso sendo observado para quê? Para justamente proteger o patrimônio público. E também o controle interno, pessoal, ele tem caráter permanente. O que é isso? Existe esse setor lá, esse departamento mesmo, com vários servidores, para quê? Para fazer esse controle interno, quer dizer, para verificar todas as ações, as operacionalizações, se estão dentro da legislação, se estão seguindo os princípios, as normas, para quê? Para salvaguardar esse patrimônio público. E o caráter permanente diz que o controle interno refere-se a procedimento de organização permanente na entidade, não devendo ser confundido com a auditoria interna.
Então, quer dizer, é caráter permanente. Tudo que se faz, todo o processo, ele vai passar pelo controle interno. Por exemplo, faz-se um processo de uma licitação. O primeiro momento, a primeira etapa dessa licitação, vai para o controle interno, para ver se tudo essa etapa que foi realizada está dentro, ou que vai ser realizada, está dentro das normas, da legislação, se realmente está salvaguardando o recurso público, se não está havendo ações que não são pertinentes a essa licitação, enfim, para ver se não está havendo fraudes, erros, tudo isso dentro da legislação, dentro dos processos legislativos. Então, a importância desse controle interno para a União, para o Estado, para o Distrito Federal, para os municípios, é a garantia da continuidade. Ele visa, pessoal, garantir a vitalidade, a continuidade do fluxo de operações e informações pretendidas, como também a prevenção de erros e fraudes, fortalece a administração contra os erros e fraudes, sendo essencial para a confiabilidade das informações, a confiabilidade daquele processo que está sendo executado, como também evitar todos os erros mesmos, as fraudes, e que realmente dali saia informações confiáveis, informações fidedignas, transparências naquela operação que está sendo realizada naquele momento dentro da administração pública. E também tem como importância a gestão dos recursos públicos, que é fundamental para assegurar a correta aplicação desses recursos arrecadados da sociedade, né? Então, quer dizer, são arrecadados, estão sendo aplicados com transparência, estão sendo aplicados com efetividade. Então, tudo isso entra a importância do controle interno. Nós citamos aqui essas três, mas, assim, tem várias importâncias o controle interno dentro da administração pública. E outra, o controle interno tem que agir em base em princípios, pessoal, princípio da responsabilidade dos servidores. As atribuições devem ser bem definidas para cada servidor, documentada para viabilizar a apuração das responsabilidades. O que é isso? Cada servidor dentro desse setor de controle interno, ele vai ter uma responsabilidade. Para quê? Para que, se houver algum questionamento, saber exatamente a qual servidor se reportar. Entendem isso? Então, é um princípio do controle interno. Outro princípio, a supervisão de normas, rotinas administrativas e operacionais devem ser solicitadas por escrito para facilitar auditorias. Então, quer dizer, eles vão sempre emitir o relatório daquele processo que está sendo verificado pelo controle interno, sempre por escrito, nunca vai ser verbal. Por quê? Porque as palavras, elas somem no tempo, né, pessoal? E aquilo que está por escrito realmente é o que os servidores daquele setor está sendo verificado aquilo dali e está sendo emitido um parecer ou um relatório sobre aquilo que eles estão controlando dentro desse setor. E também tem a segregação de funções. O que é isso, professora, segregação de função? É o seguinte, tem várias funções dentro do controle interno. Um servidor só não pode fazer todas essas funções, não pode fazer todas essas atribuições. Para quê? Exatamente para não ocorrerem erros e fraudes. Se eu, Otília, estiver fazendo todas as atribuições do controle interno sozinho, não dá condição de um outro colega ou de um outro servidor perceber um erro que está sendo cometido ou que está sendo realizado ali dentro daquele processo. Então, a segregação de função é exatamente isso, a responsabilidade de cada servidor numa fase da operação. Então, evitar que um servidor só faça todos esses processos para não acarretar, né, nessa questão de esconder erros ou fraudes. As rotinas internas, pessoal, devem seguir de acordo com manuais de procedimentos
que todo órgão deve manter essas rotinas internas por escrito. Olha, o controle interno tem que visar ou tem que ter esse manual como um guia para realizar essas atribuições diárias em todos os processos. Restrição de acesso também deve limitar, pessoal, limitar essas pessoas que estão trabalhando com esses processos. Então, não é todos os funcionários ou todos os servidores daquele órgão que vão poder ter acesso a isso, não, tá? E aí, carta de fiança, pode ser exigida a carta de fiança dos servidores responsáveis por bens e valores, quer dizer, aqueles servidores que vão ficar com essa responsabilidade maior, pode ser exigido uma carta de fiança de cada um servidor. E também nós partimos dos controles adicionais para esse controle interno. Confronto de ativos. O confronto do ativo com o registro contábil deve ser executado por servidor não responsável pelo bem. Entende isso, pessoal? Por exemplo, se alguém tem interesse naquele ativo, quer dizer, eu não posso dar um processo do controle interno para essa pessoa verificar ou para essa pessoa efetivar, de fato, esse controle interno. Controle de acesso digital, criar perfis de usuários com limites a transações para utilizar os equipamentos de TI. Olha só, se todo mundo tiver acesso, o que vai acontecer? Alguém pode ir lá modificar um valor, modificar uma atitude, modificar uma etapa desse processo. Então, quer dizer, tem que ter esses controles. Não sei se vocês conhecem o SGD, que é um sistema que nós operacionamos na esfera pública estadual, no estado do Tocantins. Então, quer dizer, eu tenho minha senha de acesso, eu não posso passar essa senha para outra pessoa, porque outra pessoa, se acessar, vai lá e vai modificar todos os registros que eu fiz como professora. Entende isso? Então, quer dizer, como agente público lá do controle interno, outras pessoas também poderão ir lá e alterar isso. Então, quer dizer, esse acesso tem que ser muito bem administrado. Custo-benefício. O procedimento deve minimizar falhas ao custo, não deve superar os benefícios esperados. Então, o custo-benefício é aquilo que realmente a gente pretende chegar com a utilização desse controle interno. Olha, nós estamos trabalhando para que realmente a gente mantenha essas falhas, mantenha esses desvios bem longe dessa operação. E também rodízio de servidores, rotatividade de funções para reduzir responsabilidade e fraude. Quer dizer, além da segregação de função, é necessário que exista também, pessoal, rodízio de servidores. Para quê? Para que um servidor não vá fazendo o rodízio. Por quê? Porque sempre, quando se detém a erros e fraudes, sempre existe um jeitinho, né? Então, para que esse jeitinho não venha fazer parte do controle interno, nós temos aí a questão do rodízio de servidores. Finalidades do sistema de controle interno, avaliação de metas e programas, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo. Então, vamos fazer uma avaliação que está previsto no PPA e o que realmente está sendo executado. Então, é necessário ter esse momento da avaliação. Execução orçamentária. Avaliar a execução dos orçamentos e comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Então, nós vamos também avaliar essa execução, se realmente está sendo executada de acordo com os valores, de acordo com a legalidade, de acordo com a conformidade dos demonstrativos contábeis, da legislação, né? Então, essa execução orçamentária tem necessariamente que estar ali, dentro do planejamento, dentro da LOA, dentro do PPA, enfim, temos que manter todos esses controles dentro da legalidade.
Controle das operações financeiras, exercer o controle das operações de créditos, avais, garantias, direitos e haveres. Então, tudo isso, pessoal, vai estar previsto no planejamento, na rotina do controle interno. Então, o controle interno tem, de fato, que seguir todos os preceitos, os princípios, as legislações, para que realmente a finalidade do controle interno seja atingida. Temos também apoio ao controle externo. O controle interno vai apoiar o controle externo. Quando chegar o momento do controle externo e está avaliando as contas do gestor público, quer dizer, vai estar muito fácil para o controle, pelo menos não digo fácil, mas viável para o controle externo. Por quê? Porque o controle interno já fez toda essa triagem da legalidade, da operacional, desculpa, pessoal, da legalidade, da viabilidade das operações dentro do setor público, né? Que é justamente para facilitar o serviço do controle externo. E aí, o controle interno apoia o controle externo no fornecimento de informação, na fiscalização da gestão fiscal, no monitoramento dos limites, como em várias outras condições que o controle interno vai estar apoiando, vai estar subsidiando essa gestão pública. Características de um sistema de controle interno eficiente. Quer dizer, para o controle interno ser de fato eficiente, ele vai ter que ter um plano organizacional. Lembra que a gente falava isso lá nos papéis de trabalho do auditor? Mas quer dizer, aqui no controle interno também tem essa característica de um plano organizacional, de uma estrutura simples e flexível, demonstrando claramente a independência das funções e responsabilidades. Quer dizer, se tem 10 servidores dentro lá no controle interno, tem que ficar bem definido cada função e cada responsabilidade de cada servidor dentro desse departamento. Sistema de autorização, procedimento de escrituração e autorização bem definidos. O que cada um faz tem que ficar bem definido e tem que ficar registrado, como nós falamos anteriormente, por escrito. Técnicas de trabalho, métodos de trabalho eficiente e padronizado. Nós não vamos fazer controle interno à revelia. Tem que ter um padrão, como foi falado ali também anteriormente. Tem que ter um padrão dentro desse plano organizacional. E esse padrão, ele trata de procedimentos de escrituração e autorização bem definida. Técnicas de trabalho, métodos de trabalho eficiente e padronizado. Pessoal qualificado, equipe treinada e capacitada para executar as funções do controle. Então, quer dizer, pessoal, eu não posso pegar qualquer funcionário ou qualquer servidor da repartição e colocar lá no controle interno. Por quê? Porque o controle interno, ele tem as características definidas do que realmente vai realizar. Precisa ter pessoas qualificadas, servidores qualificados, que entendam, de fato, de tudo que está sendo operacionalizado dentro daquela gestão, para que realmente consiga fazer esse trabalho eficientemente. Quer dizer, o servidor precisa conhecer bem de todas as transações de dentro do departamento, ou que seja da secretaria, que seja do órgão, para que realmente ele consiga administrar bem todas essas operações que vai passar pelo controle interno. Avaliação do sistema de controle interno. O que é isso? É um estudo inicial. O auditor deve efetuar o estudo e uma avaliação do sistema contábil de controles internos da entidade. As considerações, avaliar o tamanho e a complexidade da entidade, sistema de informação, área de risco, grau de descentralização, para poder fazer sugestão. O auditor deve efetuar sugestões objetivas para o aprimoramento do sistema baseado em constatações feitas durante o trabalho. Então, tudo isso são avaliações que o sistema de controle interno passa frequentemente. E também temos os aspectos da avaliação do controle interno. O ambiente do controle deve ter as definições de função, processo decisório, estrutura
política, estrutura organizacional, política de pessoal, sistema de controle da administração. E os procedimentos que cada um desses também há de considerar. Procedimento de controle dentro da definição de função, norma para elaboração das demonstrações, conciliações de conta, revisão e exatidão aritmética, controle sobre sistemas informatizados, aprovação e guarda de documentos. Tudo isso são aspectos do controle interno. O que é isso, pessoal? Tudo aquilo que o controle interno deve observar na sua rotina de trabalho, tá bem? Informações corretas. O controle interno precisa fornecer informações precisas e confiáveis para a tomada de decisão da gestão. Exatidão nos registros, garantir a precisão e a confiabilidade dos registros contábeis, do que é uma despesa, do que é uma receita, do gasto que está sendo efetivado. Então, precisa ter essa exatidão dos registros. Prevenção, evitar desperdício e detectar erros ou irregularidades precocemente. Então, quer dizer, tem o controle interno, tem como precípua atividade de prevenção, tá? De evitar os desperdícios, de evitar os erros, as irregularidades. Então, tudo isso é característica do controle interno. Eficiência e operacional. Promover a eficiência nas operações e proteger o ativo da entidade. Então, o controle interno, ele tem todos esses objetivos, esses e outros, pessoal, que vocês vão perceber durante o exercício desse controle interno. E aí chegamos na parte de relatório sobre o controle interno. Como deve ser esse relatório? Elaboração. Após a conclusão dos trabalhos de campo, o auditor deve elaborar um relatório detalhado. O conteúdo. O relatório deve incluir parágrafo padrão e flexível para adaptar-se a cada caso específico. Deficiências e recomendações. O auditor deve relatar deficiências relevantes e sugerir possíveis ações corretivas. Isso é aquele padrão de relatório que nós já vimos lá no passado, lembra? Nas aulas passadas. Então, é uma forma de elaborar o relatório. E aí trouxemos um modelo de relatório de controle interno, onde tem a introdução, que menciona o exame das demonstrações contábeis e a revisão do sistema de controle interno, o objetivo do controle, que é explicar que o controle interno visa fornecer a segurança razoável, mas não absoluta. Quer dizer, o controle interno ele faz todo o trabalho, mas isso não significa que vai estar 100% seguro, mas se trabalha com a perspectiva de realmente realizar um trabalho muito efetivo. Limitações, reconhecer as limitações inerentes ao considerar a eficiência potencial do controle. E o escopo, esclarecer que o estudo não necessariamente revela todas as deficiências existentes, mas que ele revela o máximo possível. Por quê? Porque o controle interno, ele visa realmente atingir o máximo possível desse controle dentro dos órgãos. O ciclo da auditoria de acompanhamento dentro do controle interno, ele tem que ter um planejamento, uma execução, um relatório e um acompanhamento contínuo. Lembra que nós falamos isso lá no início da aula? Então, fica aí o ciclo da auditoria de acompanhamento, da auditoria interna, né, pessoal? E aí, diante de tudo isso, o que nós trazemos sobre o controle interno na auditoria governamental? Que a auditoria governamental depende do controle interno para assegurar a eficiência e a eficácia dos gastos públicos. Então, a implementação de um sistema robusto de controle interno é essencial para prevenir fraudes e garantir a boa gestão dos recursos públicos. Então, nesse sentido, pessoal, a gente vê aí que o controle interno, ele é essencial para a gestão pública. Ele é essencial para manter
a seguridade para manter a transparência desses recursos públicos. E, além do que, o controle interno ele é obrigatório pela Constituição Federal, que é necessário existir dentro de todas as repartições públicas, porque ele vai garantir a efetividade da aplicação dos recursos públicos, garantindo que não exista erros, que não exista fraude, que não exista esses desvios dentro da operacionalização desse processo ou de vários processos. Então, o controle interno, ele assegura uma gestão eficiente, uma gestão eficaz, uma gestão transparente na administração pública. É de fundamental importância e ele é necessário que tenha mesmo para salvaguardar os recursos públicos. Então, é isso, vocês, por gentileza, leiam os materiais que estão na rota para completar essa aula, vejam os vídeos que estão postados, porque tudo isso são materiais que realmente complementam a aula, pessoal, porque não dá tempo, né, da gente falar tudo o que tem vontade aqui em relação à temática, mas é necessário que vocês acompanhem pela rota de aprendizagem, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.